Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Todos me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Olha só, primeiro agradecer a doutora Fabiana de estar aqui para fazer essa palestra. É bastante importante essa nova legislação de dados e isso tem vindo muito forte, né? E o Henrique está preparando o PowerPoint aí, que é como o Henrique gentilmente criou o link para a gente. A doutora Fabiana não conseguiu jogar o PowerPoint para botar as explicações, mas ela já vai começar o treinamento agora, falando, e a gente vai dando sequência aqui. Mais uma vez, agradecer a participação de todos aí e bom curso. Ok, então. Boa noite, todo mundo. Só queria saber se vocês estão me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo? Legal. A gente está aqui na internet, né? Então, às vezes, pode dar alguma instabilidade. Então, se travar ou se vocês não conseguirem me ouvir em algum momento, vocês podem me pedir. Primeiro, eu queria combinar assim com vocês que, na verdade, eu vim fazer aí uma apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados para vocês. É um tema bem teórico, né? É lei, então, assim, né? É algo teórico, pode ser cansativo para umas 7 da noite, né? A gente já está aqui com 7h14, 19h14. Então, eu queria pedir para vocês que vocês podem participar a todo momento, durante a explicação que eu estiver fazendo, vocês quiserem fazer algum complemento, se tiver alguma dúvida ou quiser dar algum exemplo, vocês podem fazer isso o tempo todo para a gente tornar o nosso bate-papo assim mais interativo. Então, eu me chamo Fabiana, eu sou advogada, eu trabalho no escritório que chama Guedert Advogados, aqui em Brusque. Está aparecendo ali na tela para vocês. A gente está no Instagram, se vocês quiserem nos seguir lá. A gente toda semana traz temas, decisões e algumas curiosidades, assim, que às vezes interessa, quase sempre interessa o empresário, porque o nosso escritório ele tem como foco o direito empresarial, né? A gente trabalha para as empresas, na verdade, né? Faz algumas outras ações de pessoa física, mas o nosso foco é empresarial. E por causa disso, porque o nosso foco é empresarial, a gente, em 2020, viu surgir a LGPD, ela já existia antes, lá em 2018, mas em 2020 que ela ganhou força, então a gente viu ela surgir, e a gente, desde o início, viu que ela era uma lei diferente, porque a gente está acostumado a pegar uma lei, ler, entender, aplicar e bola para frente. Mas a LGPD, ela traz um monte de regra e, acima de tudo, ela traz uma necessidade que as empresas tenham uma nova cultura olhando para os dados pessoais que elas utilizam. Então, a gente viu que era uma lei um pouco mais complexa do que a gente estava acostumado, né? E a gente, então, se dedicou a fazer curso e a estudar ela com um pouquinho de mais profundidade. Eu preparei um PowerPoint para a gente conversar hoje, só que como não fui eu que criei essa reunião, eu não consegui compartilhar aqui com vocês. Então, é o Guilherme, né, que está me ajudando? Não? Quem? Oi, Fabiana, tu me manda aí, eu vou baixando. Tá, então eu vou falando e quando eu disser passa, tu vai para a próxima página para a gente conversar. Ficou um pouquinho pequeno, né? A ideia era o PowerPoint ficar um pouquinho maior, mas eu acho que mesmo assim a gente vai poder conversar a respeito dele. Esse primeiro... Ô, doutora Fabiana, me desculpa. Eu vou tentar melhorar aqui. Tu vai começando aí, eu vou tentar botar no PowerPoint. Assim, ó, eu não sei, parece que tu tá usando um PDF, é isso? Tá usando PDF, mas agora o Guto me mandou o PowerPoint. Tá, então... Eu vou abrir o PowerPoint, tá? Eu vou tirar da tela e já volto. Tá bom.
Então, assim, ó, essa primeira tela que eu trouxe para vocês, daqui a pouco vamos ver se ele consegue colocar novamente, mas o que eu trouxe naquela tela? Eu trouxe um mapa, daqui a pouco a gente vai olhar ele, para que vocês tenham uma ideia de quantos países já têm lei de proteção de dados. E a maioria dos países tem lei de proteção de dados anteriores à nossa. Por que eu trouxe isso? Porque quando eu comecei a estudar a LGPD e comecei a fazer apresentações e fui em empresas de clientes nossos, eu ouvia muito as pessoas falarem assim, mais uma invenção do Brasil, mais uma situação para tirar dinheiro dos empresários, essa lei vai ser igual àquela lei que a gente tinha que ter equipamento de pronto-socorro nos carros, né? Aquele kit de primeiros socorros nos carros, então essa lei não vai pegar, e etc. e tal. Só que o que eu queria mostrar para vocês é que essa lei, ela não é uma ideia brasileira, ela é uma tendência internacional. A preocupação, essa tendência, ela teve início na Europa, no bloco da União Europeia. Lá na União Europeia, desde 2018, existe uma lei que é a nossa LGPD, mas é a lei deles, o regulamento deles. A nossa lei se espelhou muito no regulamento deles. O regulamento da União Europeia, ele é bem extenso, a nossa lei é um pouquinho mais curtinha, ela tem 65 artigos, mas ela é muito parecida com a lei da União Europeia. Então, o que acontece? A União Europeia, ela acaba sendo um marco e um espelho na aplicação da lei e nessa cultura de proteção de dados. E a Europa, ela começou a se preocupar com a questão de proteção de dados talvez mais intensamente depois da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque um dos motivos que Hitler e também que o governo alemão lá na Segunda Guerra Mundial tiveram um forte sucesso em identificar os judeus na época foi em razão de uma lei, foi em razão de que um pouco antes da guerra havia tido um censo lá na Alemanha. Como a gente tem aqui, eles tiveram um censo, só que nesse censo coletou um maciço volume de dados dos cidadãos alemães, identificando especificamente esses cidadãos. E o governo do Hitler, tendo o poder, tendo essa informação na mão, ele teve muito sucesso em capturar e localizar judeus. Então, essa situação da proteção de dados, essa preocupação da proteção de dados já começa lá. Outro dado assim curioso, só para trazer para vocês, a OCDE, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico, né, que é um bloco de alguns países que se reúnem com essa finalidade de desenvolvimento, se ajudar mutuamente para desenvolvimento econômico. Para que o país participe desse bloco, esse país ele é obrigado a ter uma lei de proteção de dados. Então, às vezes, a gente escuta, assim, meio passando, às vezes, até um noticiário, né, vendo um jornal, que fala, o Brasil cumpriu mais um requisito para pleitear uma cadeira lá na OCDE, que é uma pretensão de todos os países. Então, existem vários requisitos, e um deles é ter uma lei de proteção de dados e ter uma lei de proteção de dados operante. Ali no mapa que eu queria mostrar para vocês, todos esses países que estão com cores possuem lei de proteção de dados. Só os países em cinza ainda não possuem. E essas cores indicam assim, se a lei de proteção de dados deles é pesada, se é moderada, se é atuante, se é fraca, como a verde, né? No Brasil, a nossa lei de proteção de dados ela é considerada moderada. Moderada porque a gente ainda não tem uma atuação de fiscalização. E a isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então,
toda essa história, né, que leva a ter uma preocupação da proteção de dados, ela se viu potencializada com o quê? Com a chegada da internet e com os dias que a gente vive hoje. Porque hoje nós temos redes sociais, a gente tem um volume de dados e dados pessoais jogados, digamos assim, na internet sem controle de ninguém. E hoje, os dados pessoais, eles acabaram sendo muito importantes para as empresas, porque as empresas definem as suas ações de marketing baseado em dados pessoais, as empresas, às vezes, desenvolvem produtos baseados nas suas... nos dados pessoais que elas possuem, que elas coletam. Ações de RH em grandes empresas são baseados em dados pessoais, e aí a gente chega também em ações de criminosos baseados em dados pessoais, ou seja, viram moeda os dados pessoais. E um exemplo a gente tem aqui, bem perto de nós, que é o exemplo da hospedaria do Guto, a Refúgio do Invernador. Ela já teve 3 vezes o Instagram dela clonado, 3 vezes. Na primeira vez, a gente teve que entrar com uma ação para derrubar esse Instagram falso, esse Instagram clonado. E o que esses estelionatários, né, criminosos queriam? Eles criavam um Instagram igualzinho do Guto, igualzinho a hospedaria Refúgio do Invernador, adicionando só lá, ao final, às vezes, um underline, um arroba, para fazer a diferença do nome. E eles enviavam solicitação de amizade, talvez alguns de vocês receberam, e quando a pessoa recebia essa solicitação de amizade, imediatamente uma mensagem dizendo: olha, a hospedaria Refúgio Invernador vai fazer um sorteio de uma hospedagem, e para você participar, você tem que... Basta você nos informar esses dados pessoais. Então, só para vocês entenderem a importância, hoje que tem os dados pessoais, né, virou moeda mesmo, valor financeiro, e por isso que surge a legislação de proteção de dados. Pode deixar esse slide que tu estava. Então, aqui nesse slide, eu trago para vocês a definição da Lei Geral de Proteção de Dados, que está no artigo 1º da lei. Então, o que a lei dispõe? Sobre o que a lei quer definir? Então, a lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais. E quando a lei fala em tratamento de dados pessoais, ela está falando de toda espécie de utilização de dados pessoais. Quando eu coleto dados pessoais, quando eu armazeno dados pessoais, quando eu desenvolvo alguma coisa com a utilização de dados pessoais, tudo que eu faço utilizando dados pessoais, a lei chama de tratamento de dados pessoais. Inclusive por meios digitais, por quê? Porque a lei, ela traz regras para os dados pessoais que nós temos, tanto no nosso computador, tanto em via digital, como para os dados pessoais que a gente tem em via física. Então, às vezes, na nossa empresa, a gente imprime, tem lá um monte de nota fiscal, que tem lá dados pessoais das pessoas que se hospedaram, né, na pousada de vocês. Essa via física, esse arquivo físico, ele também tem que ser tratado segundo as regras da LGPD, da lei que nós vamos ver agora, né? Quem vai ter que observar, quem tem que cumprir a lei? Tem que cumprir a lei pessoa natural e pessoa jurídica de direito público e privado. Pessoa natural tem uma diferença aqui. Pessoa natural é a pessoa física, o que a lei está querendo dizer é a pessoa física. A pessoa física que utiliza dados pessoais com fins econômicos, ela vai ter que cumprir a lei. Então, um exemplo para vocês. Se um de vocês vai fazer uma festa, sei lá, um aniversário de vocês, e vocês fazem lá uma lista de convidados, onde vocês colocam nessa lista um monte de dados pessoais, nome,
endereço, WhatsApp, e-mail, porque vocês vão disparar esses WhatsApp, e-mail do convite de aniversário. Nessa situação, vocês, como pessoa física, não precisam observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, eu, Fabiana, como advogada, né, se eu trato dados pessoais para realizar o meu negócio, ou seja, com fins econômicos, pelo meu CPF, não tendo uma empresa, eu tenho que observar a LGPD. Então, a pessoa física, ela só vai precisar observar a LGPD quando ela trata dados, quando ela utiliza dados para fins econômicos. E a pessoa jurídica, tanto de direito público como privado, toda pessoa jurídica, pequena ou grande, vai ter que utilizar, vai ter que observar a lei. Não importa para a pessoa jurídica se ela tem fim econômico ou não. Então, por exemplo, a Polserra tem que observar a LGPD quando ela trata dados pessoais. Uma igreja tem que observar a LGPD quando ela trata dados pessoais. Então, todas as empresas que não têm fins lucrativos também têm que observar a LGPD. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais e liberdades e privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. O que quer dizer isso? Que a lei, na verdade, ela objetiva nos proteger enquanto pessoa física. Porque aqui, vocês que estão aqui comigo, vocês têm dois olhares sobre a lei. Muitas vezes vocês vão, alguma coisa que eu vou dar, algum exemplo que eu vou dar, vocês vão lembrar de vocês mesmos enquanto pessoa física, porque às vezes vocês já passaram até por alguma situação que eu vou exemplificar, mas de outro lado, vocês que têm empresa, pousada, hotel, restaurante, bar, vocês também tratam dados pessoais e vocês também têm que observar a lei. Às vezes, no menor quantidade, assim, às vezes o nível de tratamento de dados de vocês é um pouco menor do que uma grande empresa, mas vocês tratam dados pessoais e vão ter que observar a lei. Às vezes vocês podem estar se perguntando, poxa, mas eu estou vendo o André aqui, o André deve pensar, poxa, lá no Rotter eu não tenho cadastro, como é que eu trato dados pessoais? Trata dados pessoais, por exemplo, dos empregados. Os empregados, para você registrar na sua empresa e fazer todo o pagamento e todo o desenvolvimento que você faz com os teus empregados, você está tratando dados pessoais e tem que observar a LGPD. Pode passar o próximo slide. Henrique. E o que são dados pessoais? Dados pessoais, para a lei, é toda informação que vai identificar uma pessoa física, direto ou indiretamente. Então, assim, o que a gente pensa de início? RG, CPF, título de eleitor, tudo isso é dado pessoal que te identifica diretamente. Mas informações que, cruzadas com outros dados, vier a te identificar, também é um dado pessoal. Exemplo, uma placa de carro. Se eu olho para uma placa de carro, né? Se eu olho para a placa do carro do Guto, de início eu não identifico ele, mas numa consulta que eu faço, eu consigo identificar ele, que é uma pessoa natural. Então, a placa de carro, ela é considerada um dado pessoal. Um endereço que pode vir a identificação de uma pessoa é considerado um dado pessoal. Então, toda informação que pode chegar na identificação de uma pessoa, para a lei, é considerado um dado pessoal. Então, o dado pessoal não é só o RG e CPF, é toda essa informação que pode chegar na identificação de uma pessoa. Dados pessoais sensíveis. A lei, ela diferencia também, ela faz uma diferença em dados pessoais sensíveis. E o que ela considera como dado pessoal sensível? Ela diz lá que dado de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter sigiloso, filosófico e político, dado referente à saúde, dado referente à vida sexual e dado genético ou biométrico é considerado um dado sensível. Ou seja, a lei, ela pegou
situações que ela entende que o indivíduo, que o cidadão pode ser discriminado. Então, esses dados que eu acabei de ler para vocês, no entendimento da lei, pode vir o indivíduo sofrer uma discriminação, e para a lei esses dados são sensíveis. Qual é a diferença? Quando eu cumprir a lei, e nós vamos ver lá na frente que uma forma de cumprir a lei é proteger os dados pessoais que estão com a gente, os dados sensíveis, eles assim são considerados porque a proteção deles tem que ser ainda maior. Eu tenho que me preocupar ainda mais quando eu tenho comigo lá na minha organização, quando eu coleto e permanece comigo dados sensíveis. Dados para formação de perfil comportamental, quando identificam uma pessoa, também é considerado dado pessoal. O que seria um dado de formação de perfil comportamental? Os likes que a gente dá no Instagram, no Facebook, as páginas que a gente visita, se isso consegue nos identificar, seja pelo IP da nossa máquina, né, pelo e-mail do nosso celular, se isso consegue chegar à nossa identificação, é considerado dado pessoal. Pode passar o slide, Henrique. Dados de criança, a lei também faz uma diferenciação. O que ela diz? Quando eu trato dados de criança, e a definição de criança e adolescente a gente tem no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos incompleto, adolescentes é 12 a 18 anos. Para a lei, organização, se para o desenvolvimento do meu trabalho, eu utilizo dados pessoais de crianças e adolescentes, eu tenho que, primeiro, pensar no melhor interesse dessa criança e do adolescente, e não na minha organização. Então, eu posso coletar dados deles, de crianças e adolescentes, mas pensando sempre no interesse deles. E eu tenho que também ter autorização de um dos pais ou um responsável legal para eu estar utilizando de dados de crianças e adolescentes. Pode passar adiante, Henrique. A abrangência tem. Essa é a próxima mesmo? Tá. Essa aí é bem importante. Quem são os personagens da lei? Aqui a gente vai ficar um pouquinho. Essas pessoas que eu elenquei aqui, durante toda a lei se refere a essas pessoas. E quem são elas? Primeiro, o titular dos dados pessoais. O titular dos dados pessoais é o que recebe a atenção principal da lei. A lei foi forjada para proteger o titular dos dados pessoais. E quem são? Somos nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas físicas. Só tem uma diferença aqui para explicar para vocês. Quando a lei fala que o titular dos dados pessoais é uma pessoa natural, como eu já falei para vocês nos slides anteriores, a lei ela pega uma definição que a gente tem no Código Civil. Então, o que ela quer dizer com isso? Que a LGPD, ela protege dados pessoais de pessoas físicas vivas. Se o dado pessoal que eu tenho na minha organização já é de uma pessoa falecida, ela não está sobre o crivo da lei, ela não tem essa proteção da lei. Não que a pessoa falecida, se sofrer algum dano, né, de imagem, por exemplo, depois de falecer, não vai ter uma proteção, vai, mas não pela LGPD. Então, o titular dos dados pessoais somos nós, enquanto pessoas físicas vivas. Agentes de tratamento, controlador e operador. Essa diferença, vocês vão entender por que a lei traz um pouquinho lá para frente. Mas o que acontece? Eu disse para vocês lá no primeiro parágrafo que vai ter que cumprir a lei toda pessoa jurídica e a pessoa natural, pessoa física, quando ela utiliza os dados para fins econômicos. Essa pessoa natural ou essa pessoa jurídica, essa organização, ela é chamada pela lei de agente de tratamento, porque é ela que realiza o tratamento dos dados pessoais. Mas dentro desse agente de tratamento, nós, enquanto organização, enquanto empresa, nós figuramos para a lei como controlador e como operador. Qual é a diferença disso? Eu, pessoa jurídica, sou controladora quando eu utilizo esses dados pessoais
para o meu negócio e eu tomo todas as decisões sobre esse dado pessoal. Ou seja, eu que vou dizer quais dados eu vou coletar, de quem eu vou coletar, onde eu vou coletar, o porquê que eu vou coletar. O operador, ele só operacionaliza esse tratamento, ele só operacionaliza essa coleta para o controlador. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil o que eu estou dizendo para vocês. A relação que vocês têm, por exemplo, com o contador. Não é toda a relação que vocês têm com o contador, mas algumas relações que vocês têm com o contador, vocês serão controlador e o contador será operador. Como? Vocês têm lá 2, 3, 4, 10 empregados na organização de vocês. Eles estão... são registrados, tudo bonitinho, e com isso vocês têm que fazer a folha de pagamento desses empregados de vocês. A operacionalização dessa folha de pagamento, vocês contratam um contador. Então, nessa relação, vocês são o controlador desses dados pessoais. E o operador é o contador que pega as informações que vocês passam para ele, ou seja, nome do empregado, valor do salário, aonde vai ser depositado, como vai ser pago, e operacionaliza a folha de pagamento. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o armazenamento em nuvem. Né? Às vezes, na nossa organização, a gente tem os dados pessoais, digitais, e a gente contrata o armazenamento pelo Google, por exemplo. E aí, esse armazenamento, o Google, ele armazena os dados pessoais que são de vocês. Então, vocês são o controlador e a Google é o operador. Mais na frente, a gente vai entender por que essa diferença. A ANPD é o outro personagem da lei. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é que tem a incumbência de fiscalizar a aplicação da lei e também tem a incumbência de emitir regulamentos e também de ajudar as empresas a estar de acordo, estar em compliance com a LGPD. A ANPD, ela funciona como anel na relação de telefonia, que a gente já está mais acostumado, ou então como a ANS na relação de saúde, de plano de saúde. Ela é o órgão, digamos assim, responsável pela fiscalização e aplicação da lei. A LGPD, uma informação que eu não falei para vocês antes, mas a LGPD, ela foi promulgada em 2018. Quando ela foi promulgada em 2018, a vigência dela, ou seja, ela ia começar a ser aplicada, ela ia entrar em vigência em 2020. Mudou várias datas, mas no fim, ela entrou em vigência em 18 de setembro de 2020. No entanto, a ANPD, a parte da lei que regulamenta a ANPD, ela já entrou em vigor em 2018. Qual era a intenção do legislador aqui? Que a ANPD se estruturasse desde 2018, pudesse regulamentar a lei, pudesse ajudar as empresas a estarem compliance com a LGPD quando a LGPD entrasse em vigor lá em 2020. No entanto, não foi isso que aconteceu. A ANPD, ela só começou a se estruturar depois da vigência da lei, lá em setembro de 2020. Então, se estruturar de forma completa, assim, onde ia ser o escritório dela, seus funcionários, seu estatuto. Então, nós não temos ainda uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados muito atuante. Ela já emitiu alguns regulamentos, já emitiu algumas resoluções, mas a essa altura ela já teria que estar cumprindo mais o papel dela de ajudar as empresas. O Conselho Nacional de Proteção de Dados é um conselho que visa ajudar a ANPD. Ele é composto por representantes de vários segmentos da sociedade, então, representantes, inclusive, dos titulares de dados, mas também das empresas, dos consumidores,
de governo, tem vários representantes da sociedade que compõem esse conselho, eles têm esse cargo, como vocês, assim, na Polserra, voluntário, né? E a incumbência dele é ajudar a NPD elaborando políticas, né, de proteção de dados e ajudando tanto os titulares como as empresas a estar cada vez mais familiarizado, digamos assim, com a lei. Encarregado de proteção de dados. Esse aqui é uma novidade que a lei traz, é uma nova função que a lei traz, obrigando as empresas que tenham um funcionário dentro delas que seja encarregado pelo tratamento de dados. Ele ficou muito conhecido como DPO, então talvez você já tenha ouvido falar nessa denominação, porque o DPO é o Data Protection Officer, essa denominação ele vem da União Europeia e acabou pegando aqui no Brasil, DPO, mas na verdade para a nossa lei ele é um encarregado pelo tratamento de dados. Qual é a função dele dentro da empresa? É uma pessoa dentro da empresa que vai olhar para os dados pessoais que essa empresa trata, que essa empresa usa diariamente, mas que vai olhar com um olhar de proteção para o titular, vai ajudar a empresa a ter uma visão de proteção do titular, porque a empresa costuma ter a sua visão, e o encarregado, ele é aquele que tem que puxar a orelha, digamos, do dono da empresa e dizer, olha, isso não dá para ser feito dessa forma, porque vai prejudicar o titular de dados. Quando a lei surgiu, toda empresa, não importasse o tamanho, teria que ter o encarregado de proteção de dados. Isso já não é mais assim, as pequenas empresas não precisam ter o encarregado de proteção de dados, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Porém, as grandes empresas hoje teriam que ter esse encarregado de proteção de dados dentro da estrutura delas. Pode passar o slide. Esse próximo slide eu trago mais também como uma curiosidade para vocês, porque aqui a gente tem a abrangência territorial da LGPD, os critérios de aplicação da lei. A gente é acostumado, e é assim, né, com todos os países, a LGPD, toda lei, ela é aplicada só no seu país, né? Então, as leis brasileiras, obviamente, são aplicadas no Brasil, a lei uruguaia é aplicada no Uruguai, Argentina e assim por diante, porque nós temos uma questão de soberania. No entanto, a LGPD, ela traz uma abrangência territorial um pouco diferente, ela expande um pouco do Brasil. Por quê? A lei é aplicada e terá que observar a lei todas aquelas pessoas que têm um estabelecimento comercial no Brasil. Então, assim, vocês aqui têm que cumprir a lei porque vocês têm esse estabelecimento no Brasil. Mas a lei também é aplicada e também terá que observar a lei aquelas pessoas que, ainda que não estejam estabelecidas no Brasil, oferecerem produtos ou serviços no mercado brasileiro. Então, a Shein, que é lá da China, o fato dela oferecer produto para os nossos consumidores aqui faz com que ela tenha que observar a lei. Também a LGPD é aplicada e tem que ser observada quando eu coleto ou trato dados de pessoas localizadas no Brasil. Então, por exemplo, vocês recebem aí na pousada de vocês, ou no bar, ou no restaurante, um estrangeiro, né? Quando vocês recebem, vocês coletam dados deles, por exemplo, quem tem pousada, quem tem hotel, vai preencher lá a ficha de registro, né? De hospedagem de uma pessoa estrangeira. Ainda que seja ela uma pessoa estrangeira, a pousada de vocês, o hotel de vocês vai ter que cumprir a LGPD. Pode passar o slide. Aqui, a gente chega nos princípios da LGPD e aqui vocês começam a entender um pouquinho o que a lei quer. Porque até agora eu só dei conceitos para vocês. Falei o que era a lei, falei o que era dado, qual é a abrangência, quem tem que cumprir, quem são os personagens da lei.
Mas aqui nos princípios, a gente começa a entender o que a lei quer de vocês, o que a lei quer de vocês enquanto empresas. Princípios no direito é o que embasa, o que embasa, digamos assim, a legislação em geral. Então, no direito brasileiro, a gente tem um grande princípio que é a boa-fé, que rege todo o nosso ordenamento jurídico. A LGPD, ela replica a boa-fé e traz 10 princípios, aqui eu coloquei 5, porque é mais fácil de eu explicar e dar exemplos para vocês, mas ela traz 10 princípios que são base de toda a lei. Todo artigo que eu ler na LGPD, nesses 65 artigos, eu consigo visualizar em cada um deles um desses princípios. Então, esses princípios são importantes porque eles trazem uma nova cultura sobre proteção de dados e com esses princípios vocês conseguem começar a entender o que a lei quer. Os 3 primeiros princípios são finalidade, adequação e necessidade. O que a lei quer dizer com isso? Eu, empresa, só posso tratar dados pessoais de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, quando eu tenho uma finalidade específica para aquele tratamento. Necessidade. Eu tenho a minha finalidade específica para tratar aqueles dados, mas eu só posso tratar aqueles dados estritamente necessários para cumprir aquela finalidade. E a adequação quer dizer que a minha finalidade tem que estar adequada à minha necessidade. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, porque eu sei que o conceito confunde um pouco. Eu fiz uma compra, não faz muito tempo, agora já faz um tempo, mas eu fiz uma compra de livros na internet. Quando eu resolvi, achei o livro e quis fazer a compra, a livraria fez o quê? Me pediu um cadastro. E aí, nesse cadastro, ela me pediu vários dados pessoais. Ela tinha uma finalidade para me pedir dados pessoais para me vender os livros? Tinha, porque ela estava fazendo o que ali naquele momento? Me vendendo os livros, ou seja, firmando um contrato de venda comigo. Então, ela tinha uma finalidade específica e ela poderia, sim, solicitar para mim dados pessoais. Aí, o que acontece? Ela me pediu meu nome, ela me pediu meu CPF, ela me pediu meu endereço e me pediu meus dados de pagamento, cartão de crédito, por exemplo. Todos esses dados são estritamente necessários para essa finalidade que ela tinha comigo, que era me vender os livros. Ela precisa, obviamente, do meu nome, ela precisa do meu CPF para emitir a nota fiscal. Ela me pediu um e-mail, porque ela me manda a nota fiscal por e-mail e porque ela também quer ter um contato comigo. Ela me pediu o endereço, porque ela precisa entregar meus livros aqui. E ela me pediu meus dados de pagamento, porque eu preciso pagar essa compra. Ok, nesse contexto de dados pessoais que ela me pediu, está preenchida a finalidade, a adequação e a necessidade. No entanto, essa livraria, ela me pediu 3 outros dados. Ela me pediu a minha data de nascimento, ela me pediu o meu estado civil e ela me pediu o meu gênero. Aqui, essa livraria já não cumpre a LGPD, porque para me fazer a compra, ela não precisa desses 3 dados. Então, ela já viola o princípio da necessidade. Aí sempre me pergunto, poxa, mas ela não pode perguntar isso, porque é com esses dados que ela traça um perfil do comprador. Ela pode. Só que o que ela tem que fazer? Ela precisa me dar opção de não informar esses dados. Ela pode me pedir, mas nesse meu caso, se eu não fornecesse esses 3 dados, eu não ia conseguir fazer a venda. Mas, se fosse opcional, ela estaria cumprindo a LGPD. Então, esses 3 princípios finalidade, adequação e necessidade. Aí eu vou para os outros 3, que é livre acesso, qualidade dos dados e transparência. Esses 3 princípios estão vinculados aos direitos que os titulares de dados têm, segundo a lei, e que a gente vai ver um por um mais para frente.
Mas, já adiantando para vocês, livre acesso quer dizer que eu posso utilizar o dado do titular, mas eu tenho que dar livre acesso para ele. Se ele vier me perguntar se eu estou utilizando dados dele, eu tenho que responder e mostrar e explicar o porquê que eu estou usando o dado dele. Qualidade dos dados. Eu me esforçar para que esses dados que eu coleto estejam corretos, que eu não colete dados de qualquer forma. Transparência. Ser sempre transparente com o titular, sempre estar explicando ao titular ou mostrando para o titular por que eu estou coletando dado pessoal dele. Então, voltando a esse meu exemplo da compra dos livros, aquelas 3 opções que eu falei para vocês que eles podiam me fazer, mas que deveria ser opcional, além de ser opcional, deveria ser também transparente. Deveria estar na política do site ou em algum local descrito que eles estavam me pedindo aquilo, porque aqueles 3 dados, porque eles queriam formar um perfil meu para depois me oferecer produtos. Então, transparência. Segurança e prevenção, outros 2 princípios. Isso vem uma obrigação da empresa. Se eu coleto dados, eu tenho que cuidar desses dados. Segurança, onde que eu arquivo esses dados? Numa caixa, num local onde tem chave ou todo mundo acessa. Prevenção, cuidar desses dados antes que algum vazamento de dados ocorra. Eu vou dar um exemplo também, eu vou usar a hospedaria do Guto novamente, porque não falei no início, não sei se vocês sabem, mas ele é meu irmão, então por isso que eu sei bastante da hospedaria dele, né? Enfim, lá na hospedaria do Guto, quando a gente começou a pensar na LGPD, o que a gente percebeu? Sempre, claro, as atendentes lá que recebem os hóspedes estão, né, no dia de pico, estão sempre na correria, então elas recebiam um hóspede, faziam a ficha, muitas vezes já estava preenchida a ficha de registro de hospedagem, colhiam a assinatura do hóspede e colocavam no seu lado da mesa, sem nenhum problema, despretensioso, sem nenhuma má fé, mas colocava no lado da mesa. Daqui a pouco, chegava um outro hóspede e estava lá aquela ficha do primeiro exposto na mesa, com todos os dados pessoais aparecendo. O que a gente combinou? Vamos comprar uma pastinha. Quando você atende o hóspede, você protege os dados dele, você coloca lá numa pastinha, né, para que quem acesse a mesa de atendimento não fique olhando ou tenha acesso a dados pessoais de outras pessoas. Isso é cumprimento do princípio de segurança e prevenção. Não discriminação. A não discriminação eu, empresa, coleto o dado do meu titular, não posso usar aquele dado de forma nenhuma discriminatória. Dá um exemplo para vocês. Faz um tempo também, mas eu estava lendo um artigo que em São Paulo tinha um escritório de proteção de dados, de crédito, tipo Serasa, tipo SPC, que fez um mapeamento de cidadãos de uma certa região de São Paulo, fez um mapeamento de bons pagadores e maus pagadores por bairro. Então, assim, mesmo que eu pagasse todas as minhas contas em dia, não deixasse passar um dia, se eu morasse num bairro X, eu ia ser uma mal pagadora, porque a maioria daquelas pessoas que moravam naquele bairro não pagavam suas contas em dias. Isso é usar dados pessoais com intuito discriminatório. A LGPD veda isso, não é permitido. E o último, responsabilidade e prestação de dados. Eu poder prestar dados e assumir minha responsabilidade enquanto empresa desses dados que eu estou tratando perante, por exemplo, a NPD. Então, se a NPD chega para mim e diz, olha,
eu preciso saber como é que vocês estão tratando os dados, ou quais as medidas de segurança que vocês aplicam aos dados de vocês, dados da empresa de vocês que utilizam, eu poder prestar essa conta, porque eu estou em compliance com a LGPD, eu cumpro a LGPD e posso prestar esses dados. Pode ir para o próximo slide. Então, anteriormente eu falei para vocês dos princípios que regem toda a lei. Agora nós vamos ser um pouquinho mais específicos. O que significa isso? A LGPD, ela, no artigo lá 7º a 11, ela vem dizer assim, ó, para vocês, empresa, olha, empresa, vocês podem usar dados pessoais para o negócio de vocês, para gerir o negócio de vocês, para o negócio de vocês se desenvolver. No entanto, vocês só podem usar dados pessoais quando vocês estiverem fundamentados numa dessas 10 bases legais, numa dessas 10 hipóteses que autoriza vocês usar dados pessoais. Elas não precisam ser cumpridas em conjunto. Vocês vão ver, elas não têm hierarquia, inclusive, e vocês vão ver que a finalidade de tratamento de dados de vocês vai se encaixar em cada aliás, em uma de cada uma dessas hipóteses. Vou dar exemplo para vocês em cada uma delas. A primeira hipótese que eu estou autorizado, eu, empresa, a utilizar dados pessoais é o consentimento. O consentimento, para a lei, ele tem que ser explícito, declarado e livre. O que significa isso? Se eu pedir o consentimento do titular para usar o dado dele, o titular tem que ter a liberdade para dizer não, e nada vai acontecer se ele dissesse não. Vou dar um exemplo para vocês. Voltando à questão lá dos livros que eu comprei. Eu falei para vocês que teve 3 dados que eles me pediram que não eram necessários para fazer aquela compra, mas que eles podiam me pedir desde que eles solicitassem o meu consentimento. Só que esse meu consentimento tem que ser livre, porque no caso nesse exemplo que eu tô dando para vocês, real, que eu fui lá no site da livraria, se eu não fornecesse esses 3 dados, eu não ia conseguir fazer a compra. Então, não é um consentimento livre. Então, uma das hipóteses que a lei me deixa utilizar dados é quando eu peço o consentimento do titular, mas esse consentimento deve ser livre. Quando a lei surgiu, e também nas apresentações que eu fiz, eu escutava muito isso, agora a lei veio e eu vou ter que pedir consentimento cada vez que eu tiver que coletar um dado. Não é isso que a lei quer. A lei, ela não quer impedir que as organizações utilizem dados, ela quer regular, ela quer trazer mais proteção para o titular de dado. Então, uma hipótese legal é o consentimento, mas eu tenho outras 9 para fundamentar a utilização de dados pessoais. A segunda delas é a obrigação legal e regulamentória. O que é essa obrigação legal? Sabe quando o hóspede chega na pousada ou no hotel de vocês e vocês são obrigados a preencher a ficha de registro de hóspede? E vocês são obrigados a preencher essa ficha, por quê? Porque há uma determinação, uma resolução do Ministério do Turismo, certo? Isso é um ato regulatório, uma obrigação legal. Então, vocês não precisam pedir o consentimento do hóspede de vocês para coletar aqueles dados, porque existe uma lei que obriga vocês a fazer isso. Então, vocês têm uma finalidade, que é fornecer hospedagem, e vocês têm uma hipótese legal para pedir todos aqueles dados, porque vocês têm um regulamento, uma obrigação que faz vocês coletar aqueles dados. Outro exemplo é na contratação de um funcionário. Para eu contratar um funcionário, eu tenho que solicitar vários
dados a ele e eu tenho que fazer o registro na carteira dele, se eu fizer uma contratação legal. E aí, todos aqueles dados que eu coleto do meu funcionário para fazer o registro dele, está amparado na lei, está amparado na CLT. Então, eu tenho uma hipótese legal para fazer essa coleta de dados. Execução de contrato. Aquele exemplo que eu dei para vocês quando eu comprei livros. Aquilo é um contrato de compra e venda. A livraria poderia me pedir todos aqueles dados necessários para executar aquele contrato, porque ela estava baseada numa contratação. A contratação de um funcionário também é assim. Eu também posso pedir os dados pessoais do funcionário, porque eu estou amparado numa hipótese legal da LGPD, execução de contrato. Exercício regular de direito em processo judicial, administrativo e arbitral. Por exemplo, se um funcionário, não é muito bom que isso aconteça, né? Mas se um funcionário entra com uma reclamatória trabalhista contra vocês, para vocês se defenderem, vocês vão ter que usar dados pessoais deles, dados pessoais da relação de trabalhos que vocês tiveram. É inevitável isso. Vocês podem, sim, usar dados pessoais do funcionário para se defender num processo judicial. Imagina se tivesse pedir consentimento para ele, não daria. Então, vocês têm uma hipótese legal para fundamentar. Ou vocês querem entrar com uma ação, sei lá, contra o vizinho que está incomodando por algum motivo. Vocês não vão bater lá na porta e pedir os dados pessoais para entrar com a ação. Vocês têm uma possibilidade de fazer isso. Políticas públicas é uma autorização mais voltada para o governo, né? Mas é a coleta de dados para pensar e para projetar e fazer políticas públicas. A diferença aqui é que a lei pede que, em sendo possível, esses dados têm que ser anonimizados, ou seja, não deve identificar o titular. Órgão de pesquisa. Também o órgão de pesquisa tem uma autorização para coletar dados, para aquele fim específico de pesquisa, mas a empresa tem que ter, o objeto social dela tem que ser de pesquisa. Por exemplo, a aplicação do censo é uma pesquisa e se coleta dados para isso, né? Proteção da vida é a possibilidade de você coletar dados para ajudar ou proteger alguém que está em perigo. Tutela da saúde é destinada mais para profissionais da área de saúde, da área sanitária, a coleta de dados de saúde que são sensíveis, mas para o fim do exercício e da prática, por exemplo, da medicina, enfermagem, etc. Proteção de dados é algo que só surgiu no Brasil. As outras legislações de proteção de dados dos outros países, eu não sei de nenhuma que tenha essa hipótese legal, e ela surgiu de um lobby do Serasa, de um lobby do SPC, porque são, e outros escritórios, né, de proteção de créditos, eles coletam dados, e bastante dados da gente, para poder fazer esses scores de créditos e tudo mais. Então, eles poderão continuar a coletar esses dados, porque eles têm uma autorização específica na LGPD. Eles não podem vender esses dados, porque eu não sei se vocês sabiam, ou se alguém já adquiriu dados do SPC ou do Serasa, mas eles faziam a venda de dados, de banco de dados, para as empresas utilizarem aqueles dados, por exemplo, em marketing. Isso não é mais possível, inclusive eles tiveram, o Serasa foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público e teve que cessar, porque imagina, eles vendiam os nossos dados pessoais para as empresas, inclusive com score de crédito nosso, e cobravam por isso. Eles recebiam R$1 e não sei quanto lá, por cada dado pessoal de cada pessoa que eles vendiam. Então, é esse tipo de coisa que a lei quer proibir. Os nossos dados estar em qualquer lugar, né, sem que a gente, que é titular deles, tenha um controle disso. A última hipótese que eu tenho aqui
que autoriza a empresa a tratar dados pessoais é o legítimo interesse. Essa hipótese, ela é um pouquinho mais ampla, ela não é tão específica como as outras que eu coloquei para vocês, que a gente identifica a finalidade desde logo, né? Obrigação legal, execução de contrato, ela é um pouquinho mais ampla, só que ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Quando que eu posso utilizar dados pelo legítimo interesse? Quando eu vou utilizar dados em promoção da minha empresa ou de um terceiro. Porém, essa utilização desses dados tem que estar num grau de previsibilidade do titular de dado. Ele tem que imaginar que vocês irão usar os dados para aquele fim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei, de novo, aquela situação dos livros que eu comprei. Eu comprei aqueles livros lá pela internet, pelo site, informei todos aqueles dados, eu realmente fiz aquela compra. O que aconteceu? Pouco tempo depois, eu comecei a receber e-mail daquela livraria me ofertando outros livros ou outros materiais que tem a ver com livraria, assim, né? Outros materiais de papelaria. Eu comecei a receber e-mails deles. O que aconteceu aqui? Eles coletaram os meus dados para me vender os livros, por uma finalidade específica. Mas eles pegaram esses dados e usaram para outra finalidade. Qual é? Me mandar e-mail me oferecendo outros livros. Eles podem fazer isso dentro da LGPD, estando de acordo com a LGPD, baseado no legítimo interesse. Só que eles têm que ter nesse meio uma possibilidade de eu dizer que eu não quero aquilo. Então, eu imagino que todos vocês já receberam aqueles e-mails, né, ofertando variadas coisas e que vem lá embaixo, descadastre-se. Então, eu, empresa, posso pegar, então, por exemplo, eu pousado ou eu restaurante que sirvo um cliente, que hospedo um cliente, eu até posso encaminhar um e-mail ou até um WhatsApp oferecendo para ele um outro serviço que tenha conexão com o meu, ou uma promoção de uma estadia, ou uma promoção no meu restaurante. Eu posso oferecer isso, aqueles dados que eu coletei sem essa finalidade, eu posso fazer isso, porém, eu tenho que dar essa possibilidade para ele de dizer, olha, eu não quero receber isso mais. E também essa forma de tratamento de dados tem que estar numa previsibilidade do titular. Vai estar numa previsibilidade se ele já teve uma relação anterior com vocês. Então, se ele já se hospedou lá na hospedaria do Guto, por exemplo, ele não vai achar estranho de receber um e-mail do Guto ofertando lá uma promoção, né? Que a pousada vai fazer. Então, o Guto pode se valer de dados que ele coletou para fins de uma hospedagem específica para promover a hospedaria dele, mas dentro desses limites que eu falei para vocês, principalmente de dar a possibilidade para a pessoa dizer que não quer receber aquele e-mail. Quer ver um exemplo que eu imagino que vocês mesmos da Bolserra fizeram, e que se fizeram, que imagino que sim, vocês estariam amparados pelo legítimo interesse? O Guto me comentou que a Bolserra fez um convênio com uma escola de inglês. Não lembro o nome da escola, acho que é KNN, né? Então, a Bolserra fez esse convênio com a KNN para aqueles que são associados à Bolserra. O que a Bolserra fez? Ela pegou os dados de todos os associados dela e mandou, seja por grupo de WhatsApp, ou seja por e-mail, informação sobre esse convênio. O que ele está fazendo? Ele está utilizando dados que ele tem enquanto associados da Bolserra
e está promovendo um terceiro, que é a KNN, dentro de um legítimo interesse, porque ele fez um convênio e que isso vai gerar um benefício para todos vocês, para todos os titulares, digamos, que são associados da Pulserra. Por que eu digo que isso utiliza o legítimo interesse? Porque na Pulserra são associados as pessoas jurídicas, mas para se valer desse convênio, quem vai se valer desse convênio são as pessoas físicas, os donos das pessoas jurídicas. Então, os dados utilizados são das pessoas físicas. Pode passar o slide, Henrique. No slide anterior, acabei esquecendo de dizer para vocês que todas aquelas hipóteses legais, aquelas hipóteses que a LGPD deixa a organização de vocês tratar dados, são para dados comuns. Quando são dados sensíveis, muda um pouquinho só essas hipóteses legais, essas hipóteses autorizadoras. Permanece o consentimento, permanece a obrigação legal, então eu posso tratar dado sensível para cumprir uma obrigação legal, políticas públicas permanecem, órgão de pesquisa permanece, exercício regular em processo e em contratos permanece, proteção da vida permanece, tutela da saúde permanece. O que sai? Quando eu não posso usar dados sensíveis? No legítimo interesse, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, eu não posso usar dados sensíveis. E volta um pouquinho lá o slide, Henrique. Esqueci o outro. Não pode no legítimo interesse e na proteção de crédito. Pode voltar, Henrique, de novo. Então, dados sensíveis para proteção de crédito e legítimo interesse eu não posso usar. Só que entra um outro que não tinha anteriormente, que é a prevenção de fraudes e segurança do titular em cadastros eletrônicos. Sabe aquela situação que às vezes a gente recebe um comunicado no e-mail, você acionou a sua conta Google num outro aparelho que está baseado em Brusque, Santa Catarina. Se não for você, troque a senha e tal. Se para esse tipo de proteção a empresa tiver que usar dados sensíveis, ela está autorizada, tá? Mas para dados sensíveis tem também uma gama de hipóteses autorizadoras, não é só o consentimento. Pode passar, Henrique. Eu falei para vocês, acho que passasse uma, não, passasse duas, eu acho. Não, tá certo. Então, eu falei para vocês lá na frente, quando a gente falou de princípios, que tem 3 princípios que são relacionados, vinculados a direito dos titulares. Isso porque a lei traz artigos específicos falando de direitos de titulares ou direitos das pessoas físicas, ou melhor, falando, direito daqueles que nós, organização, usamos dados e que nós temos que cumprir. Então, a lei traz esses direitos que são da pessoa física, mas que tem que prover, quem tem que cumprir perante a pessoa física os direitos somos nós, organização. Quais são esses dados? Acesso facilitado à informação. Sabe aquela situação que eu falei para vocês do acesso ao dado? De o titular poder bater na porta de vocês e dizer, olha, eu quero saber se você está usando dado pessoal meu. Eu tenho que facilitar essa informação e essa informação tem que ser gratuita. Além disso, e esse acesso facilitado é mais saber se está ou não utilizando dados da pessoa. Mas, além disso, a pessoa ela tem direito de saber a finalidade do tratamento, a forma e a duração. Então, assim, vocês têm que informar para o titular. E tem 15 dias, a lei ainda traz prazos, tem 15 dias para fazer essa informação. Vocês têm que informar o titular, olha, eu estou, sim, tratando dados de você, porque você já se hospedou aqui, eu ainda tenho esse dado porque eu emiti uma nota fiscal,
eu vou ficar com ele pelo menos 5 anos, porque eu tenho uma legislação que eu tenho que guardar essa nota fiscal 5 anos. Então, essa informação o titular tem direito e a empresa tem que fornecer. Correção de dados incompletos ou retificados, ou retificação, aliás. Corrigir dados dos titulares. Se o titular identificar que vocês estão tratando dados de forma incompleta, ele pode pedir essa retificação. O titular pode pedir para vocês para anonimizar dados. E o que isso quer dizer? O dado anonimizado não identifica mais o titular. Ele pode pedir, vocês podem continuar utilizando dados como sexo, idade, por exemplo, mas sem ligar uma pessoa. Ele pode pedir para eliminar dados. Olha, eu não quero mais que você trata dados, eu quero que você elimina. Ele pode revogar o consentimento. Então, quando o tratamento de dado, a utilização de dado estiver baseada naquela hipótese de consentimento, eu posso revogar a qualquer hora, no dia seguinte que eu dei, se eu quiser. Ele pode pedir informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e quais as consequências. Então, eu peço um consentimento, ele não me dá, o que vai acontecer? Consequências negativas. O que vai acontecer com ele, se ele não der esse consentimento? Pode passar, Henrique. Essa situação de consequências negativas com consentimento, a gente tem que ter muito cuidado na relação de trabalho, porque às vezes a gente pode querer, sei lá, fazer alguma ação na nossa empresa, alguma coisa diferente, e pedir o livre, porque ele pode ter receio, né, da relação de trabalho. Mas, continuando, outros direitos de titulares, oposição ao tratamento de dados. Então, quando eu estou fazendo o tratamento de dados do titular, que não é pelo consentimento, que é pelas outras hipóteses legais, eu posso me opor, eu, titular, posso me opor àquele tratamento. Dizer, olha, tu estás coletando dados meu baseado na execução do contrato, mas eu não concordo. Informação relativa a compartilhamentos. Se eu, enquanto empresa, faço compartilhamento com outras pessoas dos dados pessoais que eu trato, e às vezes eu sou obrigada a fazer compartilhamento. Por exemplo, quando eu emito uma nota fiscal, eu estou fazendo compartilhamento desse dado para a Receita Federal, né? Informação dos critérios de decisão automatizada. Isso só vale quando o tratamento de dado é especificamente automatizado, por algoritmo mesmo, né? Por exemplo, eu vou pedir no banco um empréstimo, e eu vou receber ou não esse empréstimo, e quem vai ver o meu score de crédito e vai decidir se eu tenho crédito ou não é um algoritmo. Então, se eu sei disso, eu posso perguntar para o banco quais os critérios para a utilização desse algoritmo. Portabilidade, que funciona mais ou menos como a gente tem nas linhas telefônicas, a ANPD ainda tem que regular isso, né? O titular, ele tem direito a peticionar perante a ANPD para fazer uma denúncia ou uma reclamação do uso irregular, né, que ele entender que é irregular do dado dele. A ANPD já tem no site canais de denúncia bem estruturado, e mais perto da gente, o titular ele também pode reclamar no órgão de defesa do consumidor, no PROCON, se ele entender que está sendo usado o dado dele de forma indevida. Só que daí teria que ser uma relação de consumo também, que é o exemplo, né, das hospedarias. E ele tem também direito de saber quem é o controlador dos dados dele, ou seja, quem está controlando o dado dele. Gente, assim, ó, eu coloquei todos os direitos dos titulares e parece assim que eles têm direito a tudo, e parece até meio injusto, né, se a gente pensar em nós enquanto empresa. Mas não é porque eles têm todos esses direitos que as empresas têm que cumprir todos esses direitos, porque muitas vezes a empresa não vai ter como cumprir esse direito, só que ela vai ter que informar o titular. Então, por exemplo, se chega um titular lá na minha empresa e diz assim, olha,
tu trata meu dado e eu quero que tu exclua meu dado, eu não quero que tu tenha mais dado nenhum meu. Nem sempre a empresa pode cumprir isso. Por exemplo, se ela tem o dado numa nota fiscal que vai ter que ficar por 5 anos, ela não vai poder cumprir. Se a empresa tem um contrato que ela ainda está executando, ela não vai poder cumprir. Se a empresa tem dado do funcionário e o funcionário saiu da empresa e a empresa pode ainda, por 2 anos, sofrer uma ação, que é o prazo de prescrição que o funcionário pode te acionar, ela tem que guardar esses dados, ela não pode eliminar. Então, não quer dizer que porque o titular tem todos esses dados, a empresa tem que atender prontamente, de olho fechado. Ela vai ter que fazer uma análise e informar o titular se ela pode ou não atender esses dados. Henrique, pode passar o slide. Segurança e boa prática. Lá, de novo, voltando pelos princípios, a gente tinha princípio de segurança e prevenção. Então, o que acontece? A NPD, ela traz um capítulo específico com vários artigos dizendo o seguinte, que nós, empresas, enquanto usamos dados pessoais, temos que adotar medidas técnicas e administrativas para evitar o quê? Acesso não autorizado aos dados. Então, às vezes, a medida é administrativa e é uma medida simples, como esse exemplo que eu dei para vocês, que o Guto fez lá na pousada, de comprar uma pastinha para ir colocando todas as fichas de registro de hóspedes. A fim de evitar acessos não autorizados, situações acidentais ilícitas de destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado de dado. Aqui, a gente sempre pensa em medida digital, ou medida cara, ou medida, né? Mas, às vezes, as medidas são simples. Você ter um antivírus no seu computador, o computador que você usa para a sua empresa, né? Onde tem dados pessoais dos seus empregados ou dos seus clientes, você utilizar só para a sua empresa, você ter uma senha de acesso àquele computador, né? Não dividir esse computador, por exemplo, com o filho para fazer joguinho, que daqui a pouco pode vazar dados pessoais. Então, a segurança e a boa prática, muitas vezes, são pequenas medidas, mas sempre pensando na cultura de proteção dos dados pessoais. A NPD, ela pode dispor de padrões técnicos mínimos, então, de padrões mínimos que ela entende que a empresa tem que ter para dar segurança aos dados pessoais. Ela já dispôs isso, ela fez guias que está no site dela, e o que ela fala é mais ou menos isso que eu falei para vocês, às vezes são medidas simples. E, como segurança e boa prática, a lei traz uma obrigação do controlador de comunicar a NPD, de comunicar a autoridade de proteção de dados, caso haja um incidente de segurança com dados pessoais que possa trazer risco ou dano razoável ao titular. O incidente de segurança, gente, pode ser assim, sabe? Você está escrevendo um e-mail para o seu contador. Nesse e-mail, você botou um monte de dado pessoal de um funcionário seu, vários. Quanto ele ganha, coisas até que ninguém precisa saber, além de você e o seu funcionário. E quando você vai digitar o endereço desse e-mail, em vez de botar do seu contador, você põe do banco, por exemplo. E esse e-mail vai para uma pessoa errada. Isso é um incidente de segurança com dado pessoal. Eu expus o dado de alguém para uma pessoa que não deveria ter conhecimento dele. Se esse incidente trazer risco ou dano razoável a titular, eu preciso comunicar a NPD desse incidente. Claro que o exemplo que falei para vocês, eu não vou comunicar, porque eu vou falar com o meu banco, vou pedir para excluir, tudo mais, mas, assim, incidentes de segurança são o que a gente ouve vez ou outra, que vazou dados, o Pix vazou dados de milhões de pessoas, né, bancos vazaram dados, isso é incidente de segurança que tem que ser comunicado à NPD. Rapidamente, porque eu sei que vocês já estão cansados e a gente está indo quase para o final, mas, enfim, em Santa Catarina, na época da pandemia,
a nossa Secretaria da Saúde vazou dados pessoais nossos de vacinação. E por isso ela foi autuada pela ANPD agora, meio que recentemente. Por quê? Porque ela não comunicou a ANPD. É o tipo de incidente que ela teria que ter comunicado. Pode passar o slide. Aqui eu trouxe para vocês, eu sei que está pequenininho, mas só um exemplo de um caso real. A Uniconsult da CASC era quem administrava o plano de saúde, a Unimed aqui já estou vendo que tem advogada que a Simone está fazendo assim. Então, ela administrava o nosso plano de saúde, a nossa Unimed, e ela teve um incidente de segurança, teve um ano, que, se eu não me engano, foi ali em 2021, que ela vazou dados, teve um vazamento de dados e jogou na rede os nossos dados pessoais, quem era conveniado à Unimed, e inclusive os nossos dados de pagamento, quanto que a gente pagava para a Unimed. Pode parecer bobeira, assim, vazou esses dados, mas muita gente utiliza esses dados para vir mandar aqueles e-mails para a gente, muita gente utiliza esses dados pensando assim, poxa, eles pagam tanto de plano de saúde, então vou aumentar aqui, vou oferecer esse apartamento, mas vou oferecer mais caro. Então, assim, dado pessoal, ele é usado para todo tipo de coisa. E aí, a Uniconsult teve esse vazamento de dados e nós recebemos essas cartinhas avisando que teve esse vazamento de dado e avisando até para que a gente ficasse alerta caso a gente recebesse ligações ou algum pedido que parecesse estranho. Pode passar, Henrique. Sanções administrativas. Até agora a gente falou princípio, o que a lei quer da gente, a lei quer que as empresas cumpram diversas coisas, ela quer que as empresas olhem com carinho para os dados pessoais, mas ela também traz sanções administrativas caso as empresas não tenham essa consciência, não tenham essa preocupação e não olhem com esse carinho para os dados pessoais que elas usam. Sanções administrativas, começa com advertência, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais, multa diária, publicização da infração, bloqueio daquele dado pessoal que houve uma irregularidade, até que a infração seja regularizada, eliminação daquele dado pessoal que teve uma irregularidade, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dado e proibição parcial total da atividade de tratamento de dado. Quando a lei surgiu, e talvez vocês tenham escutado, porque isso rolou muito assim na internet, dizendo, olha, sua empresa tem que se adequar, senão ela vai receber uma multa de 50 milhões de reais. Era só o que a gente ouvia falar. Isso não é uma verdade inteira. Por quê? Porque a multa é de 2% do faturamento da pessoa jurídica ou do grupo econômico daquela pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais. Então, não é uma multa de 50 milhões de reais. Mas eu via que todo mundo se preocupava com a multa, quando, na verdade, essas 3 últimas sanções são muito mais graves. Claro que elas não vão ser aplicadas, elas têm critérios de aplicação. Inclusive, a ANPD, ela publicou uma resolução da dosimetria da pena, onde ela traça critérios. Então, essas 3 últimas vão ser aplicadas em caso de reincidências, em casos mais graves. Agora, vocês imaginam vocês serem proibidos de exercer a atividade de tratamento de dados? Se vocês não podem mais tratar dados, vocês não podem mais funcionar? Né? Como é que vocês vão receber um hóspede se vocês não podem tratar dados? E eu sei que quem tem restaurante, bar, pode pensar, mas eu não faço cadastro, eu não coleto dados. Mas quando a pessoa paga lá no cartão de crédito e sai aquele tiquezinho, embora que parcial, sai dados pessoais. Então, vocês coletam dados. E também os funcionários, como é que eu vou ter funcionários se eu não posso tratar dados? Então, são sanções mais graves. Pode passar. E eu trouxe para vocês um exemplo, 3 exemplos, na verdade, a gente vai ver, de aplicação de sanção, só para vocês entenderem como é que funciona.
Quando eu falei para vocês que a nossa lei lá para o critério internacional ela é moderada porque a ANPD ainda não conseguiu se estruturar e eles entendem que a fiscalização ainda não é completa aqui no Brasil. A ANPD, ela, no final do ano passado, que ela fez essa resolução de dosimetria da pena, ou seja, que ela deu, da sanção, aliás, que ela deu critérios de como aplicar as penalidades, e ela começou a aplicar as penalidades desde então. Ela já divulgou que ela tem mais de 2.000 processos lá em andamento, que podem resultar em penalidades. Até agora, o que ela mais penalizou foi órgãos públicos. Então, como eu falei para vocês, o nosso Ministério da Saúde de Santa Catarina foi penalizado. Recentemente saiu uma no INSS por causa desse vazamento de dados, que quem é aposentado fica recebendo ligação de todo mundo oferecendo todo tipo de coisa, e isso só pode vir, principalmente crédito consignado, isso só pode vir do INSS. Então, a ANPD teve uma sanção para o INSS agora, recentemente. Então, teve vários órgãos públicos que tiveram sanção. Mas a primeira sanção que ela aplicou foi para o empresário individual, foi para uma pequena empresa. E isso surpreendeu todo mundo, porque nós esperávamos que seria o WhatsApp multado. E não foi, foi uma pequena empresa. Essa empresa, inclusive, já encerrou as atividades. Essa empresa era chamada Telecom Info Services. Ele era um empresário individual e teve uma denúncia de uma promotoria de justiça de Ubatuba de São Paulo de que essa empresa estava ofertando, através de pagamento, obviamente, ou seja, estava vendendo a candidatos da última eleição municipal que a gente teve, contatos de WhatsApp de eleitores da cidade para poder fazer a propaganda política. E, em função disso, ela foi multada com multa de advertência, multa simples de R$ 7.600, 2 vezes. Por quê? Ausência de comprovação de hipótese de tratamento. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês, as bases legais, as hipóteses de tratamento de dados, quando eu posso tratar dados, que é o consentimento, a execução do contrato, a obrigação legal, os dados que eles tinham, eles não conseguiram encaixar em nenhuma daquelas hipóteses, foram multados. A ausência de indicação de encarregado, a ANPD entendeu que essa empresa, como era um call center, ela tinha muitos dados, ela tratava muitos dados, então ela tinha que ter um encarregado de proteção de dados, um DPO, e ela recebeu uma advertência porque não tinha, e também porque ela não respondia mais aos ofícios e aos pedidos da ANPD, aquela situação do princípio da prestação de serviço, ela parou de responder e aí ela foi multada. Então, essa foi a primeira multa que a gente teve. Passa, Henrique. Pode. O que acontece? Como eu falei para vocês, aqui no Brasil, não foram muitas sanções ainda. A primeira foi essa pequena empresa e depois órgãos públicos. Na Europa, porque, como eu falei para vocês lá no início, a nossa lei ela é muito parecida com a lei europeia, é quase um cola-copia. E, inclusive, os diretores e todos os funcionários da ANPD fizeram formação na Europa. Então, o que acontece aqui é muito parecido com o que acontece na Europa. E como a Europa já tem muito tempo de lei de proteção de dados, eles já têm, todos os países, uma enormidade de sanções de multas. Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês verem o que já foi multado lá na Europa, que tem a ver com a atividade de vocês. O primeiro aqui foi um hotel. E o que aconteceu com esse hotel? Ele recebeu uma multa de 600 euros. O que aconteceu com esse hotel? Ele foi multado simplesmente porque ele tinha câmeras de segurança na frente do hotel, não dentro também, né? Câmeras de segurança no ambiente interno, mas na frente do hotel ele também tinha câmeras de segurança. E essa câmera de segurança,
ela ia muito além da proteção só da entrada do hotel. Ela pegava a rua. Pode passar, Henrique. E aí, o que aconteceu? Houve uma denúncia, né? Um titular denunciou que se sentiu ofendido porque essa câmera desse hotel pegava muito a rua. Eu não sei se ele morava ali perto, como é que era a história, mas houve uma denúncia. E ela foi multada em 600 euros porque o que a autoridade espanhola de proteção de dados entendeu? Que o sistema de câmeras, e eu trouxe isso porque eu sei que é bem comum as nossas empresas terem sistema de câmeras, né? Então, a autoridade espanhola entendeu assim, que o sistema de câmeras pode ser utilizado para a sua segurança dos seus bens e das pessoas. No entanto, ele tem que ter uma minimização desse foco, ele tem que ter o foco na propriedade. E nesse caso, esse hotel tinha o foco muito na rua. E ele também entendeu, e é uma regra que vige aqui no Brasil, o Brasil, a ANPD tem o mesmo entendimento, então já é um aviso para todos vocês que tem esse tipo de monitoramento no bar, ou que seja na pousada ou no restaurante, entendimento da ANPD também que é necessário ter a informação da existência desse monitoramento. Então, eles entendem que precisa ter placas informativas, tanto dentro do ambiente como na parte externa, se a câmera sai para a rua. Então, vocês já devem ter visto em algum lugar aquelas plaquinhas de esse ambiente é monitorado por câmera de segurança, né? Às vezes está escrito esse ambiente é monitorado por áudio e vídeo, porque às vezes capta o áudio também. Isso é uma determinação da ANPD. Esse hotel lá na Espanha não tinha e ele foi multado por isso também. A conservação da imagem, quando a gente faz esse tipo de vigilância, ela tem que ser por pouco tempo, no máximo 30 dias, não ficar armazenando esse tipo de imagem. Isso é um entendimento da nossa ANPD também. A nossa ANPD já tem um guia a respeito disso, exceto quando existe uma situação de ameaça, que existiu uma ameaça, por exemplo, existiu um furto lá, vocês têm essa imagem, aí vocês podem conservar essa imagem por mais tempo. Senão, o tempo de conservação deve ser, no máximo, 30 dias. E a utilização dessas imagens deve ser para exatamente isso, segurança da sua propriedade, né, dos seus bens e das pessoas. Aqui em Brusque tinha um café que era português, já fechou, e mesmo estava bem começando a LGPD, eu fui nesse café e eu achei interessante que tinha essa placa. Tinha uma placa dizendo, ambiente, bem bonita, até dizendo, ambiente monitorado por câmera, por vídeo e áudio. E eu perguntei para o dono, assim, por que ele tinha colocado aquilo e tal, que ninguém usa, e ele falou que ele já vinha com esse ensinamento de Portugal, que lá todos os restaurantes, todos os bares, todos os locais que monitoravam por câmera tinham esses avisos. Pode passar, Henrique. Aqui também foi um bar que foi multado em 5 mil euros, e a situação também é em relação ao monitoramento. Mas aqui foi uma situação um pouco diferente. O que aconteceu? Existia a câmera de vigilância nesse bar, e um cliente lá sofreu uma queda, fez uma videocassetada, como a gente fala aqui, né? Sofreu uma queda, fez uma videocassetada, e essa imagem, essa videocassetada, foi parar na mídia, na internet, nos grupos de WhatsApp, e aí ela só pode ser vazada de dentro do bar, e aí houve a denúncia dessa pessoa, e o bar foi multado em 5 mil euros. Pode passar.
E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um caso emblemático. Essa multa foi do Reino Unido. Ele é emblemático porque o Marriott, a rede de hotéis, ela foi multada, uma multa pequeníssima de 22 milhões de reais, foi o valor da multa. Reais não, euros, gente, euros. Foi o valor da multa. E o que aconteceu? O Marriott, ele comprou um outro hotel, outra rede de hotel, Starwood, eu acho, não lembro bem, que está muito pequenininho para ver, mas ele comprou uma outra rede de hotéis, e quando ele fez a passagem dos dados dos clientes dessa rede de hotéis para dele, houve um grande vazamento de dados, vazou dados de milhões de clientes, tanto do Marriott como do outro hotel, e todos os dados que a gente pode imaginar, todos os dados que tem na ficha de registro de hóspedes, com um agravante. O Marriott, ele tinha... os clientes dele se cadastravam no site e faziam login e senha. Ele tinha esse serviço, digamos assim, para os clientes dele. E vazou o login e a senha também. E aí a autoridade achou muito grave, por quê? Porque a gente tem o costume, digamos assim, de usar a mesma senha em tudo quanto é lugar que a gente tem. A gente usa a mesma senha, né? No banco, agora é digital, reconhecimento facial, mas enfim, a gente usa a senha no aplicativo do banco, a gente usa a senha para acessar nosso e-mail, e se acessar o nosso e-mail, fica sabendo da nossa vida toda e muitas vezes de outras senhas que a gente tem. Então, nesse caso, a autoridade do Reino Unido entendeu que o vazamento da senha era um agravante, era muito perigoso, porque as pessoas utilizam a mesma senha para tudo, e a multa foi aí 22 milhões de reais. Pode passar, Henrique. A gente já está agora realmente chegando ao final. A lei, ela ainda diz o seguinte, além de dizer o que nós, a organização, temos que fazer para cumprir a LGPD, ainda de nos sancionar, ela diz o seguinte, que o controlador e o operador também serão responsáveis por danos patrimoniais e danos morais, individuais ou coletivos, causados ao titular através da atividade de tratamento. Então, se eu mando aquele e-mail que eu falei para vocês, estava mandando por contador, com um monte de dado do meu empregado, eu mando para uma outra pessoa, mando, por exemplo, para um outro funcionário, que fica sabendo quanto eu ganho e tudo mais. E se isso me causar dano, talvez só dano moral, eu, o controlador, vou ser responsabilizado e posso ser acionado por isso. Aqui a lei diz que o controlador e o operador são responsáveis solidários, são responsáveis juntos pelo dano que decorrer. No entanto, o operador ele só vai responder solidariamente se ele não cumpriu com as determinações que o controlador deu para ele ou se ele não cumpriu a lei. Por isso, aquela diferença que eu falei para vocês do que é controlador e operador. O controlador, ele sempre vai ser responsável perante o titular. O operador, ele só vai ser se ele não operacionalizou aquela operação de tratamento de acordo com as ordens do controlador, tá? Por isso a diferença. Rapidamente, só contar um caso para vocês, que entra aqui em responsabilidade e ressarcimento. Eu tenho uma amiga que trabalha numa grande empresa, e o que aconteceu? Para fins de economia, isso é bastante comum, lá no escritório a gente tem isso também, para fins de economia, a impressora de todos os setores ficava numa ilha no meio, digamos, do salão que eles têm lá e que o administrativo compartilhava, né? E aí o que aconteceu? Um funcionário daquela empresa
contraiu HIV. E por isso ele pediu um afastamento de alguns dias, porque ele ia fazer um tratamento, consulta médica e tudo mais. E ele levou um atestado médico, que é dado sensível, dados de saúde, onde havia a informação do HIV, que era a razão do afastamento dele, né, por aqueles dias, e também informava que ele estava em tratamento psiquiátrico, que ele tinha tentado suicídio, etc. e tal. A funcionária do RH imprimiu esse atestado médico para botar, sei lá, né, para arquivar. Esse atestado ficou na impressora poucos minutos, segundo a funcionária, mas tempo suficiente para outro funcionário ver o atestado, tirar uma foto e espalhar nos grupos de WhatsApp da empresa. Então, isso aconteceu real. Então, assim, é óbvio que quem teve que ressarcir o funcionário que sofreu todo esse dano? O controlador, o dono da empresa, né? Então, ele é responsável pelos dados que ele tem que ter dentro da empresa aquela coisa da segurança administrativa para que isso não ocorra. Então, por exemplo, o RH imprime esse tipo de dado, esse tipo de documento, ele tem que ter uma impressora só dele. São coisas simples, mas eu tenho que pensar na segurança dos dados. Nesse caso, não virou ação judicial, foi demissões, foi desligamentos e virou ressarcimento em dinheiro, o máximo que a empresa conseguiu resolver essa situação. Mas era uma situação simples que geraria uma responsabilização do controlador. Tá? Então, às vezes, quando a gente pensa em cumprimento da LGPD, a gente pensa numa coisa magnânima, mas são coisas do dia a dia que já acontecia na nossa empresa. Só que agora a gente tem uma lei dando respaldo para isso. Pode passar, Henrique. Esse aqui é o penúltimo slide. É só para a gente ter uma curiosidade, na verdade, assim, porque a gente falou, né, de implementação da LGPD, o que a LGPD quer das empresas, e eu digo para vocês que eu trouxe uma apresentação sucinta dos conceitos, porque a LGPD ela é um pouco mais complexa, assim, precisava ser treinamento de dias, digamos assim, né? Mas o que acontece? Nós, lá no escritório, a gente fez algumas implementações, foram poucas, digo para vocês que foram poucas, porque as empresas ainda não estão sentindo essa necessidade, mas aqui é o que a gente faz para implementar uma empresa, implementar LGPD numa empresa. Então, primeiro é a gente chegar na empresa, fazer a apresentação e definir se vai fazer a implementação. E aí, a primeira coisa que a gente faz é criar um comitê de privacidade dentro daquela empresa, para que esse comitê seja a voz da LGPD e da implementação da LGPD dentro da empresa, e definir prioridades. O segundo passo é um mapeamento dos dados pessoais, feito em Excel mesmo, assim, não existe fórmula diferente. É mapear os dados pessoais que a tua organização trata. Quais são os dados pessoais que a tua organização trabalha? Eu consigo encaixar eles em hipótese legal? Eu já verifico se eu estou dando segurança a esses dados. Eu já verifico se ele tem uma finalidade e se eu não estou pedindo dados demais para essa finalidade. Então, o primeiro mapeio, como ele é? Sem entrar em mérito. Mapeio os dados que a empresa está coletando. Num segundo momento, eu vou verificar isso. O que eu tenho que melhorar? Será que eu estou coletando dados demais? Será que eu posso reduzir? O que eu posso melhorar? Eu vou ter que revisar contratos, porque dependendo do contrato, eu compartilho dados pessoais com terceiros, por exemplo, vale alimentação. Então, se eu compartilho dados pessoais com um terceiro,
eu preciso ter no contrato que aquele terceiro tem que proteger esses dados dos meus funcionários que eu estou compartilhando, né? Revalidar consentimento, se eu trato dados com consentimento, agora a lei diz como que o consentimento tem que ser, eu preciso revalidar. Criar políticas no site, porque às vezes a gente pode pensar assim, ó, eu sou uma empresa pequena, eu não preciso fazer tudo isso. Mas no site de vocês coletam dados, no site de vocês tem que ter uma política de coleta de dados daquele site. A LGPD, e a NPD também já editou guias de como ela entende que o site tem que ser, né? Políticas de segurança da informação, políticas de descarte, às vezes tem que ter política de descarte de dados dentro da empresa, porque o que a gente vê que os funcionários fazem? Eles têm lá uma ficha, como vocês têm ficha de registro de hóspede, que é cheia de dados pessoais, rasgam em 2 pedaços e joga no lixo. E aí joga no lixo e vai para onde isso? Isso é um incidente de segurança, né? Então, assim, tem que ter uma trituradora, como é que eu vou descartar o meu dado? Quanto tempo eu vou deixar? Não é? Mas eu não posso mais ficar com dados infinitivamente. Eu tenho que mapear os dados que eu tenho e saber quanto tempo eu vou deixar. Vou deixar por 5 anos? Vou deixar por 10 anos? Quando eu jogar eles fora, como que eu vou fazer? Então, as empresas grandes, elas acabam tendo que ter política para saber como funcionar quando isso acontecer. Por fim, a gente ajuda a montar um gerenciamento, a empresa monitorar. Esse mapeamento ele tem que ser feito todo ano, porque novas coletas de dados acontecem, tem que aperfeiçoar, tem que treinar o pessoal que utiliza dados pessoais. Pode passar, Henrique. E uma boa notícia é o seguinte, a NPD, ela publicou a resolução 02 em 27 de 1 de 2022. Nessa resolução, ela identificou, ela chamou alguns controladores ou alguns agentes de tratamento de pequeno porte. Quando a organização se encaixa num agente de tratamento de pequeno porte, ela diz que a implementação LGPD pode ser facilitada. Não precisa ser tudo isso que eu coloquei para vocês antes, embora tem que passar por isso, tem que conhecer os dados que trata dentro da organização, tem que implementar políticas de cuidado, de segurança dos dados, mas pode ser de uma forma mais facilitada. Para quem é um agente de tratamento de pequeno porte para a LGPD? É quem ofere renda bruta em cada ano calendário superior a 4 milhões e 800. Então, quem não é um agente de tratamento de pequeno porte? Quem ofere renda bruta superior a 4 milhões e 800. Se a renda bruta anual, né, for inferior, você é um agente de tratamento de pequeno porte e a sua implementação vai ser facilitada. Se você for uma startup, abaixo de 16 milhões. Não será considerado um agente de tratamento de pequeno porte quem tiver uma renda abaixo de 4 milhões e 800, mas realizar um tratamento de alto risco, muitos dados pessoais, que a LGPD, que a NPD até diz, dá alguns critérios para a gente identificar se é o tratamento de alto risco. Por exemplo, aquela situação da primeira multa, que é um call center, que realiza tratamento de muitos dados, então, mesmo que a renda seja abaixo de 4 milhões e 800, não vai ser, não vai ter essa implementação facilitada. Nessa resolução, a NPD disse o seguinte: quem se encaixar aqui, quem for um agente de tratamento de pequeno porte, não precisará ter dentro da sua organização um encarregado de proteção de dados pessoais, um DPO. Então, aquele novo cargo que a lei
criou e disse, as empresas, da noite para o dia, disse para as empresas, vocês têm que ter mais esse cargo aí dentro da empresa de vocês, quem é um agente de tratamento de pequeno porte não precisa ter, mas precisa ter um canal de comunicação com o titular de dados. O titular de dados tem que ter um meio de se comunicar com vocês, porque o DPO é essa pessoa que comunica com o titular de dados. Então, por exemplo, o Guto, no site dele, na política dele, a gente diz que o canal de comunicação é o site. Colocou lá na política dele como dá para fazer essa comunicação. Então, esse canal de comunicação pode estar no site, mas tem que ter um canal de comunicação. Quem é agente de tratamento de pequeno porte? Encerro dizer para vocês que a NPD, nessa resolução, prometeu trazer modelos e trazer mais guias para que quem é agente de tratamento de pequeno porte possa estar de acordo com a LGPD sozinho, né? Sem precisar de assessoria e tudo mais. Não fez isso até agora. Ela já publicou um guia. Vocês podem acessar o site da NPD, vocês vão ver que tem vários guias lá. Ela já publicou um guia sobre segurança da informação e medidas de segurança, o que eles acham que minimamente a empresa tem que ter. Mas por exemplo, eles prometeram fazer um modelo para fazer esse mapeamento de dados, eles ainda não fizeram, mas eles fizeram essa promessa. Então, eu termino aqui, pode encerrar lá, Henrique, eu termino dizendo para vocês assim, eu sei que é muita coisa, eu sei que é bastante teoria, assim, é um pouco diferente, talvez, que vocês lidam no dia a dia, assim, da hospedaria, ali, no dia a dia do restaurante ou do bar. É difícil pegar tudo, mas, assim, o recado que eu assim, gostaria de deixar para vocês é que a LGPD pede uma nova cultura, para a gente começar a olhar para a proteção dos dados de uma forma diferente, né? E assim, se a gente começar com a nossa organização, nós, enquanto pessoa física, também vamos ser beneficiados, porque o que eu disse para vocês no começo, quando eu falo da LGPD, as pessoas olham, eu falo para as empresas, faço, né, treinamento nas empresas, e as pessoas, elas, quando eu faço com os funcionários, é bem engraçado, porque eles não pensam na empresa em nenhum momento, eles só pensam neles. As perguntas que me falam é só deles, assim, eu tive isso, eu tive aquilo. Eles não pensam que eles têm que cumprir isso pela empresa. Mas é uma verdade, porque nós somos os empresários, mas nós somos os titulares de dados também, né? Então, o que a gente precisa é começar a pensar com um pouco mais de cuidado, né, nos dados pessoais que a gente tem na nossa empresa. Agora, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta e pode abrir microfone, pode falar sem vergonha. Ô, pessoal, André, eu queria que você citasse aquele exemplo que você comentou comigo. Você falou que depois que a gente marcou esse treinamento aí, que era até para ter sido um pouco antes, então teve bastante tempo, por isso a gente acabou conversando sobre isso. Aquele exemplo que aconteceu lá no Rota, que por pouco quase você possa ter caído numa. E quero te perguntar, aquelas câmeras lá, fez alguma pegadinha, será? Dá para ganhar um dinheiro no Rota lá, né? Eu já precisei pegar aquelas câmeras lá, mas por motivo de polícia, de acidente ali na frente, foram lá me solicitar, mas ainda bem que internamente não teve nada. Um caso engraçado que aconteceu, e com certeza acontece com muitas pousadas, tá? Porque eu já ouvi também donos de pousadas relatarem esse fato. Me mandou uma mensagem, uma mulher, perguntando se fulano de tal esteve lá no Rota no dia tal. E eu respondi a ela que eu não tenho controle de nome das pessoas que entram, que eu não tinha como saber se essa pessoa esteve lá. E
E aí ela perguntou se eu não controlava você não tinha nada na entrada de nome. Eu falei, não tem nenhum controle, lá é um bar, você entra, senta, e eu não sei o nome das pessoas que vão ali, né? As pessoas desconhecidas. Então tá bom, é porque eu queria mandar um presente para eles. E aí, ligando os fatos, é nítido que parece que era a esposa do cara, que ela queria saber se ele teve lá. Então, se eu falo, não, teve sim, e isso aí podia ir longe, né? E depois que eu fui ligando os fatos, sabe? E é nítido que é a mulher querendo saber se o marido esteve lá. E queria mandar um presente para eles. Talvez eu fosse o porta-voz lá desse presente, que seria uma bomba para ela lá, para amante do marido, sei lá. Agora tu pode responder assim para ela, André, olha, tem uma lei nova, LGPD, que não me permite dar essas informações. Aí tu já encerra o assunto. Essa tua história me fez lembrar de uma, que é o seguinte, as organizações maiores, elas já têm termo de consentimento de uso de imagem dos funcionários, né? Nas organizações que a gente fez a implementação, a gente formulou um novo termo, um pouco mais adequado, e falando especificamente da LGPD, e já mencionando que está autorizando as imagens em rede social e tudo e tal, abrangendo para o que hoje é o nosso mundo, né? Que posta imagem de treinamento de funcionário na internet, e nem sempre isso é permitido. Mas o que aconteceu com a empresa, essa mesma empresa do caso do HIV, foi isso, foi algo parecido, assim. O que acontece? Eles até tinham um termo de autorização de uso de imagem, mas bem simples e tal. E eles fizeram um treinamento lá na empresa. Não era nem um treinamento, eles fizeram uma ação num dia, sei lá, comemorativo, levaram lá uns food truck para a empresa e tal, fizeram lá uma comemoração. E quando eles tiraram as fotos e divulgaram no Instagram, um funcionário estava do lado de uma outra funcionária especificamente. E isso deu um maior quibrocó. A mulher do homem esperou a guria no final da empresa, deu uma camada de pau nela mesmo, bateu mesmo, agrediu. Então, assim, só para a gente ver como realmente repercute essa questão de divulgação de dado pessoal, e como a gente acaba tendo... Eu conto aqui porque é engraçado, né? Mas, assim, é só para a gente acabar entendendo como isso pode repercutir em coisas que a gente nem imagina, né? Eu já amigos aqui que têm pousadas aí já me relataram que de vez em quando recebe ligação geralmente de mulher, né? Eu queria saber se o fulano de tal está hospedado aí. E ela tem esse acesso, né? Ela tem esse dado, mas ela não pode falar. Mas o negócio está ficando difícil, né? Lá para o Guto já ligaram, mas ele já está bem escolado, ele já fala da LGPD e pronto. Mas o negócio está ficando difícil, porque outro dia mesmo eu contratei lá uma fotógrafa para tirar umas fotos lá no sábado, lá no show e tal, e eu já alertei a ela, ó, quando você for tirar de pessoa, você pergunta se pode primeiro, porque sabe lá, né? É complicado isso mesmo. Tu quer ver um exemplo? A gente fez a implementação num jornal aqui em Brusque, né? E eles divulgam imagens à torta e à direita, assim, né? Geralmente é um colunista. E a gente criou lá um termo para pedir autorização da pessoa que vai ser fotografada e tal, mas esses colunistas não pedem. O que eles dizem? Elas querem sair no jornal e nunca vai dar problema. Eu disse, tudo bem, conte risco de vocês. A nossa orientação é que tem que ter autorização. Mas o que aconteceu com eles especificamente, né? Aí eu falei para eles, vocês vão fazer uma reportagem que chegou frio e vocês vão tirar uma foto na rua, tenta pegar de longe, de cima, que não identifique ninguém.
Aí eles fizeram uma reportagem, era a época de campanha política, eles fizeram uma reportagem sobre uma passeata pró-Bolsonaro. E aí tiraram lá uma foto e identificou um monte de gente que estava lá na passeata lá e tal, que foi de perto e tal. E aí houve um segundo movimento pró-Bolsonaro. Só que eles publicaram a mesma foto. E tinha uma pessoa lá que já não era mais pró-Bolsonaro. E aí ela fez um pedido específico para eliminar o dado pessoal dela, fundamentado no LGPD, porque ela não tinha autorização, e dizendo que se eles não tirassem, ela ia acionar o jornal. E lá tinha esse agravante. Ela não estava naquela manifestação, porque eles publicaram, e eles mesmos me disseram que eles publicaram a mesma foto da primeira manifestação. Então, assim, é muita coisa, assim, no dia a dia, principalmente de um jornal e tudo mais, é difícil pensar em tudo, né? Mas tem que começar a criar essa consciência, porque tem risco de responsabilidade de dano moral, por exemplo, nesse caso. Sim. É isso aí. Parabéns pela palestra, Obrigada. muito produtiva. Que venham outras. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Quero agradecer em especial ao Henrique e a Ciur, que organizou o link aí, que refez, que fez a arte, e que estão aí na Ciur assistindo. Eu nem sabia o que ia estar aí, senão... Link colaborativo! Link colaborativo! Ô, Guto, eu tive que ficar, tive que passar o slide. Castigo! Eu tava indo para casa, daí tu me chamou que tem que passar o slide. Deu, eu vou ter que ficar? Deu, eu fico. Daí, Camila, vem cá. Então, a gente fez a reunião. Vou ter que mandar pizza para tua casa agora. Subway. Já foi o Subway. Ô, Guto, se tu me permite, doutora Fabiana, parabéns pelas colocações. A gente está um bom tempo, principalmente em recepções de hotel, que é onde eu trabalho mais, né, com a dúvida do que se pode falar, do que não pode falar. O maior medo, há 6 anos atrás, quando começaram a cogitar dessa lei, era exatamente o nosso recepcionista não reter a informação, né? Porque a gente sabe como é que é lidar com o colaborador que fala, já que não vai poder usar, também não vou pegar o dado, né? Então, muito importante essa colocação. E, André, fico feliz demais de saber que tu retém os dados. As imagens. Fico feliz demais que tu não coloca as imagens do Rota para frente. Eu já pensei em ganhar um troquinho com o Rota, tá tão difícil esse ano, fizeram uma pegadinha minha lá, vou combinar com alguém para fazer uma pegadinha sem o André saber. Só comando judicial. Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço também, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.